queria que você me ajudasse a entender o quanto a Copa do Mundo pode determinar um valor maior nas SAFs, o quanto isso interfere no nosso mercado de sociedades anônimas do futebol. A gente está vendo um crescimento muito grande disso. Fala um pouquinho do teu conhecimento, de um cara que conviveu com a SAF, um dos introdutores desse negócio. Me conta um pouquinho de Copa do Mundo e SAF, como é que está funcionando ou como é que pode funcionar? Então, Copa do Mundo é um blockbuster, né? Move audiência, move patrocinadores, tem uma capacidade de colocar no mundo, né, esse produto de futebol que a gente tem. Então, sem dúvida nenhuma, e eventualmente ganhar um campeonato, né, da Copa do Mundo, vai dar mais visibilidade ainda para esse patrimônio cultural que a gente tem, que são os talentos, os jogadores, né? Braga, me ajuda com outra coisa. Por ter participado de uma das. Foi a primeira SAF de um clube grande, você teve uma participação extremamente efetiva, né? E existe, por parte até de alguns dirigentes, a reclamação de que os valores negociados são valores baixos. Dá para aceitar esse tipo de argumento? Como é que você entende esse mercado? É um mercado que vai se valorizar com o passar do tempo? Explica um pouco, porque, por exemplo, Botafogo e Cruzeiro tiveram uma promessa de investimento de 400 milhões de reais, depois o Vasco com 700 milhões, o Atlético trabalha com valor de... O Bahia já tem um acordo com o Grupo City de algo na casa de 1 bilhão. Fala um pouquinho da sua avaliação de um especialista do mercado, de alguém que mexe com futebol e finanças, sobre esses valores, por favor. Vamos lá. A conta matemática, ela não é muito difícil de fazer. Você pega a capacidade de gerar receitas desse clube, soma os ativos que ele tem, sejam ativos imobiliários, né, um ativo de direito esportivo, reduz a dívida e acha um número, né, de referência. Então, agora, a comunicação desses valores tem mudado muito. O que acabou acontecendo é uma expectativa informal de que o meu clube vale mais, o seu clube vale menos. Então, boa parte da comunicação desses valores ela é meio truncada. Cada transação é uma transação. Esses valores anunciados, quem conhece por dentro, sabe que tem condicionantes. Alguns são obrigatórios, outros não, dependendo do resultado esportivo do clube, né? Então, ele é quase um anúncio para o mercado, mas eles não são comparáveis por declaração. Você vai ter que olhar, né, contrato por contrato. Agora, o que eu posso te garantir é que, assim, quanto melhor o trabalho de reestruturação de um clube endividado, maior o valor da sua SAF. O Braga, não sei se você soube, mas eu acabei de ganhar a Mega Sena da virada, que foi antecipada, e eu ganhei sozinho. E eu decidi que eu quero comprar o Flamengo e você vai ser o cara que vai intermediar esse negócio para mim. Quanto é que eu vou gastar para comprar o Flamengo? Bom, eu acho que além do valor econômico, tem uma questão da prontidão ou e quão pronto o clube está para passar por esse processo. Alguns claramente estão muito prontos, como o Botafogo estava, né? Conversava isso sobre 2 anos. Outros aceleraram a discussão, como o Vasco, como o Cruzeiro, como o próprio Bahia. E outros me parece que vão demorar bastante tempo até tomar essa decisão. Então, antes de definir um valor, a primeira pergunta é o que os sócios proprietários, né, os seus conselheiros e a sua torcida espera desse processo. E esse é um fator importantíssimo, porque se só chega a um acordo quando tem alguém que quer vender e o outro que quer comprar. Então não adianta falar em valor de vender, de comprar, se não tiver alguém que queira vender. Não me parece, olhando de fora, que o Flamengo tenha chegado nesse momento. Nem sei se chegará tão cedo, Nicola. Perfeito. Braga, São Paulo e Santos. São dois clubes de uma história gigante, são dois clubes muito tradicionais, muito importantes, com torcidas grandes, mas que estão se distanciando de Flamengo, de Palmeiras, do Atlético, que inclusive tem negociações avançadas para virar uma SAF. O São Paulo e o Santos, eles precisam se tornar sociedade anônima do futebol? Qual a tua avaliação a respeito da dupla? Eu acho duas belíssimas marcas, né? São clubes que têm uma referência, inclusive fora do Brasil, um reconhecimento muito grande, torcidas muito engajadas. Agora, existem alguns movimentos que a gente não pode questionar, que são realidade, né? Um deles é o seguinte:
existe uma descentralização do crescimento de clubes do antigo eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Existem outras estrelas que estão crescendo muito rapidamente fora desse eixo. Você vê claramente grandes oportunidades, grandes clubes, né, que estão crescendo de forma gerencial, administrativa, financeira e esportiva fora desse eixo. Então é natural que outros produtos, outros clubes, eles tomem esse tamanho fora do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Existe um outro, para mim está muito claro, que existe uma questão da remuneração dos direitos de transmissão, né, que tem criado uma diferença muito grande, eu não diria uma distorção, porque ela tem uma lógica, mas ela cria uma diferença de receitas muito grande. Né? E se isso não for corrigido, o problema só tende a aumentar, no sentido de ser competitivo, aumento dos valores dos jogadores, direitos econômicos, pressão das receitas, aumento das dívidas. Existe uma terceira onda que vem por aí, Nicola, que mais cedo ou mais tarde, a formação de uma liga. E o que acontece, que a gente viu acontecer no mundo quando uma liga é criada? O mercado todo sobe de patamar. Hoje o futebol no Brasil representa mais ou menos meio ponto do PIB brasileiro, a indústria do futebol. Tá. La Liga, na Itália, esse número chega a 1,5% do PIB. Então, claramente, o volume de negócio aumenta muito. Quando você observa 2, 3 anos depois da criação de uma liga, esse dinheiro adicional que vem da melhor negociação dos direitos de transmissão, do empacotamento do produto, do aumento da receita da transmissão internacional, de naming rights, ele é transferido para valor de atleta. Então você está querendo dizer assim, Braga, quem tiver um pouquinho mais de calma para virar uma SAF pode se dar melhor um pouquinho lá na frente, é isso? Depende muito do momento de cada clube. Tem clube que pode esperar, tem clube que não pode esperar. Né? Mas, de uma forma geral, eu acho que ninguém pode perder esse barco. Porque o que vai acontecer é que, com a chegada da Liga, as receitas aumentam e os custos de atleta de folha vão aumentar também. E aí a capacidade financeira de se manter competitivo vai ficar cada vez mais difícil. Tá. Então, o São Paulo e o Santos podem esperar? Liga, entendeu? Não, perfeito. Oi? O teu raciocínio é perfeito. Você tá cantando uma bola que é perfeita. Só quero saber se o Santos e o São Paulo são dois times que podem esperar a consolidação da Libra, da Liga, do que for. Eu olho de fora, né? Eu sei que eles vivem momentos diferentes, mas eu diria que essa discussão precisa ser feita. Ainda que o clube decida que não é hora de fazer, por que e como tem que discutir já. Isso é tão importante que não pode ficar, você não tem uma opinião, você não olhou os prós e os contras, né? Como é que e não tem uma SAF igual a outra, tá? Existem vários modelos de SAF diferentes. Então, eu acho que essa discussão ela é fundamental para qualquer clube que se pretenda ser competitivo no futuro. Você tocou num ponto muito importante que eu não vi ninguém falando, sobre o inflacionamento dos valores. E essa pergunta, essa sua resposta, ela me faz remeter a uma pergunta que a gente recebeu. Responde essa aqui, Braga, tem a ver com Libra, com Liga, né? O Giovanni Rodrigues quer saber se a Liga Brasileira, a Libra, vai ser real, quando? E está falando que ele é torcedor do Galo. Explica pra gente um pouquinho dessa divisão que existe entre os clubes, quais são os valores, as cifras que fazem com que a gente tenha um grupo com 16 times, outro grupo com 25. Essa liga vai sair? Dá uma atualizada para a gente nesse assunto, por favor. Então, isso muda de acordo com o tempo e a configuração, mas hoje, basicamente, existem 2 grandes grupos, né? Tem a Libra, que tem 16 times e recentemente recebeu times que não são só da Série A, né? Aumentou de tamanho. E tem outro grupo, que é o LFF, a Liga do Futebol Forte, né? Que eram 25, mas acho que 3 ou 4 agora caíram para a Série C, se não me engano. Então são tamanhos parecidos, e por incrível que pareça, as propostas discutidas também não estão muito longe. Então, a relação de que percentual é fixo do rateio, que percentual depende de engajamento de torcida, né? Eles são parecidos, e tem alguma diferença na relação do menor valor recebido para o maior valor recebido. Por exemplo, na Premier League, o primeiro time colocado para o último time colocado, né, na primeira tabela, na Série A,
é de 1 vez e meia. Uma vez e Então, meia? 1 vez e meia. Na Espanha, na La Liga, nós estamos falando de 3,5? 3 vezes e meia. Isso, exato, três e Tá. meia. E esses No grupos Brasil é 9? entendem. O Brasil pode ver, se você considera o pay-per-view, esse número pode ficar maior do que isso, inclusive. É que o pay-per-view que tem a distorção, né? Hoje, Braga, a gente tem um direito de TV aberta relativamente equilibrado, mas no pay-per-view a distorção é total, né? A gente tinha Isso. O Flamengo com 180, o Corinthians com 120 e clubes ganhando mas muito coisa de 1 milhão, é isso? Exato. E, inclusive, tem alguns desses acordos que são, além de valores, tem luvas, que você não tem acesso comercialmente a entender. Então, esse é um pouco de uma caixa preta dessa diferença. Mas, de fato, é uma diferença que tem ajudado a gerar, não é o único motivo, mas tem ajudado a gerar essa distorção na competitividade dos times, né? Então, por exemplo, o pessoal da Libra defende uma relação de até 6 vezes, né, que seria um modelo transitório. Ainda o primeiro passo, o pessoal do futebol forte defende 3 vezes e meia. Que percentual desse valor fica com o time da Série B e da Série A também tem uma pequena diferença. Agora, vou te ser absolutamente sincero de quem acompanhou, ajudei a criar, né, a Libra, participei das primeiras reuniões, assinei lá pelo Botafogo junto com o John e a entrada, acompanhei muito de perto as discussões do futebol forte. As diferenças conceituais, elas não são grandes. Eu acho que o desafio, e a gente vem tentando resolver isso há algum tempo. Então, tentando responder ao teu telespectador, a minha esperança é que a Liga saia o mais rápido possível. A gente não pode continuar a ficar de costas para o mundo inteiro, né, todas as regiões do planeta que se organizaram, né, evidentemente tem gente mais pressionada, né, as indústrias, as empresas de transmissão são mais pressionadas, mas o benefício para os clubes ele é muito grande. A obrigação também, junto com ela vem o compliance financeiro, mas o mercado cresce muito. Agora, a sensação que eu tenho, e eu vou te fazer uma colocação absolutamente pessoal e maluca, tá? Eu venho de outras indústrias, onde chega uma hora que o impasse é tão grande que precisa de um agente externo, regulador, ou mediador, para fazer esse papel, né? Eu sinto falta, no Brasil, desse agente regulador ou mediador, que não esteja economicamente vinculado, muito vinculado a um desses grupos, que pode ser a própria CBF, o presidente Adinaldo já falou que é a favor disso, né? Ou que pode ser, né, uma agência governamental, porque, sem dúvida nenhuma, o futebol brasileiro é o grande produto de exportação cultural, né? Está para o Brasil, assim como Hollywood estão para os filmes americanos, para a cultura americana. Então, eu acho que vai precisar de uma ajuda externa que ajudasse a convergir interesses, sabe? Porque não está longe. Mas é meio esquizofrênico você achar que vai ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. A gente vem tentando fazer a mesma coisa já tem alguns anos e não sai desse impasse. Então, e tem outra, talvez o que possa acontecer, ainda fazendo um exercício de futurologia, é que primeiro se resolva a negociação do direito de transmissão, que eu acho que esse é mais depois premente. divide. Isso. Tá. Não, e depois tem a questão da liga plena, né? Novos produtos, tá, name rights e tal. Então, inclusive com porque essa liga ela só passa a valer, assim, ela só vai negociar direito de transmissão a partir de 25, né? Porque até 24 os clubes estão fechados com a Globo, é isso, né? Exato. Os contratos estão vencendo. Historicamente, as renovações de contrato de transmissão nos últimos anos geram um incremento de 30% das receitas. Então, algum aumento desses valores é esperado, mas essa história vai ficar mais quente próximo dessa data, com certeza. Você tem alguma informação sobre como é que vai ficar o direito de transmissão da Série B para o ano que vem? Porque o contrato acabou e os clubes grandes, os clubes de maior torcida, subiram para a primeira divisão. Você tem alguma informação de bastidor que você pode dividir com a gente? Tem ninguém assistindo, não tá, Braga? Não, eu realmente não tenho. Aliás, falando nisso, vai ser uma Série A interessantíssima ano que vem. Né? Muito. Pesado, hein? Até porque subiram os 4 que são SAF, né?
O Grêmio Então, não, vai mas o ter... Grêmio é, né? O Grêmio tem um poder financeiro gigante. O Perfeito. Braga, a gente pode ter 9 times de SAF na Série A, cara. Porque assim, 3 que subiram, tem o Botafogo, tem o Red Bull Bragantino, você tem o Atlético Mineiro em vias D, você tem o América em vias D, aí você tem Fluminense e Atlético Paranaense que cogitam. Cara, é considerável, né? Pois é, e aí essa discussão ela vai ficar interessante, porque as obrigações de SAF, desde mostrar valores de direito de transmissão, valores de patrocínio, rigor de contratação, ela exige uma transparência diferente, coisa que o futebol não está acostumado. Então nós vamos ter uma Série A Perfeito. extremamente competitiva, onde boa parte dos times estão submetidos a uma legislação que exige uma transparência muito maior, né? Então eu acho que realmente vai ser uma belíssimo campeonato brasileiro ano que vem. O Braga, eu sei do teu problema da atuação contra o Textor, mas eu queria que você respondesse pro torcedor do Botafogo, quando o clube é comprado pelo Textor, o torcedor deu sorte, o torcedor deu relativa sorte, deu azar. Como é que você avalia, do ponto de vista da ótica do torcedor, ter como dono do seu clube o Textor? É assim, ao torcedor cabe se apaixonar, torcer, né? Esperar. E a torcida do Botafogo, que é tão diferente, que é tão entusiasmada, é tão comprometida, né? Há tantos anos merece ver um campeonato, né? Um título de grande porte. Então, tem mais que se jogar. Né? Porque, como torcedor, diferente o papel de estatutários, sócio proprietário, conselho fiscal, conselho administrativo, né, que precisam exercer as suas obrigações de fiscalização. De uma forma, assim, sendo muito honesto, Nicola, eu profissionalmente virei a página, no sentido que eu tenho um carinho muito grande pela torcida, um respeito enorme pelo clube, né, tenho bons amigos que o Botafogo me deu, mas profissionalmente a minha cabeça está em outro lugar e eu tenho, inclusive, evitado falar sobre o Botafogo, porque bom, você acompanhou o meu caso e o que aconteceu, você sabe aquele você depois de muito tempo, você, né, tem uma série de desilusões amorosas, você se apaixona por alguém. Uma paixão fulminante, e aí o teu colega de trabalho diz para você, ih, rapaz, ó, acho que esse negócio aí... Não A vai terminar primeira bem. reação é você ficar muito bravo com o teu colega de trabalho, né? Dizer, você quer o meu mal, você é papo de Invejoso. viúvo. Invejoso. Então, é invejoso, pô, você, né, quer o meu mal, você não está jogando contra, né, a minha felicidade. Então, e que é absolutamente natural. Então, eu vou me abster de fazer comentários Tá. específicos, e eu só acho o seguinte: o mundo da SAF ele exige um compliance diferente. É o que a gente estava conversando. Né? Uma SA exige absoluta transparência com demonstrações financeiras, transações relevantes, transferência de jogador, grandes patrocínios, tá? Especialmente se você tem uma plataforma multiclube, o que valor isso foi transferido, exatamente onde é que ficou o valor dessa transação. Então, isso é uma obrigação do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quem representa o sócio minoritário. A SAF tem mais de um dono. Então, ao torcedor cabe se jogar, se apaixonar e torcer. Aos conselheiros, aos administradores, gestores, cabe fiscalizar. Porque a obrigação é garantir a perenidade, porque como qualquer empresa pode trocar de dono a qualquer hora, né? O dono pode ter muito boas intenções, mas errar a mão, né? Pode falir essa empresa. Então, e aí tem uma diferença, e é por isso que gestor não pode se comportar como torcedor na hora de lidar com a SAF. Braga, para fechar, quero sua ajuda com um palpite para o jogo de estreia da Copa do Mundo. Você gosta de Copa? Você é um cara que se liga em Copa ou tá nem aí? Não, não. E eu gosto de Copa. Todo mundo gosta de Copa, eu gosto de Copa, né? E agora eu tenho um olhar, é uma belíssima desculpa, né? No meio da semana eu vou dizer para minha mulher, peraí que eu estou trabalhando, não é assim, né? Tem que dar uma olhada para entender
né, os modelos, as dinâmicas, estilo de jogo. Então, o produto, Copa do Mundo, como é que está sendo empacotado, a transmissão, eu vou assistir com certeza. Então vamos lá, eu queria que você me ajudasse a palpitar no jogo do jogo de estreia. Domingo, a Copa começa domingo, depois de amanhã. O jogo não é dos mais relevantes, empolgantes, mas é sempre uma estreia, uma abertura de Copa do Mundo. Então a gente vai colocar a página da Lucky Box, que é a parceira oficial do programa do Nicola, e o meu xará vai me ajudar a apostar nessa partida de inauguração. Ó, Qatar pagando R$3,14 assim, você aposta R$1 e voltam R$3,14 se o Qatar vencer. Em caso de empate, R$3,08, cotações bem boas, hein? E em caso de vitória do Equador, R$2,46. O que nós vamos fazer, Xará? A gente vai apostar no Qatar, a gente vai apostar no empate ou a gente vai apostar no Equador? Nicola, você é o cara que conhece muito disso. Eu normalmente iria na sua. O que você apostar, eu aposto também, viu? É difícil, cara, porque assim, o Equador começou muito bem as eliminatórias, né? Terminou mais ou menos, e o Qatar joga em casa. Não é uma seleção boa, né? Mas jogar em casa tem fator de. O que você acha de empate, Xará? Não, eu acho que o Equador ganha. Eu vou Ganha, torcer pelo futebol latino. Então eu vou com você. R$2,46 a cotação para cada real apostado. Então a gente vai fazer uma aposta de R$100 na vitória do Equador. Em caso de vitória, voltam R$246. Tá feita a aposta, deixa eu só confirmar aqui a aposta. Ó, Bet aceita, boa. Vou torcer bastante para o Equador a partir desse palpite, afinal de contas, ninguém está aqui para rasgadinha. Xará, queria muito te agradecer a atenção por ter participado, por ter batido papo, contado um pouquinho sobre as coisas do seu trabalho, do futebol brasileiro, trazido uma série de explicações. Portas do canal do Nicola sempre abertas, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, da mesma forma, um privilégio. Boa noite, um abraço, Xará. Bom final de semana, tchau, tchau. Igualmente. Dar uma olhada em outras apostas, outras possibilidades de apostas. Então aqui, por exemplo, nesse jogo de abertura, eu estava até inclinado aí no empate, mas eu acho que a vitória do Equador talvez seja até o mais básico, né? Aquilo que mais tem chance de acontecer. Embora hoje tenha explodido uma denúncia, um jornalista acusa o Qatar de ter oferecido para atletas do Equador uma bolada para que eles entregassem o jogo. Então, assim, algumas outras opções. Se você não quiser ir na vitória do Qatar a 3,14, cara, as cotações estão bem altas, tá, desse jogo, tá? R$3,08 em caso de empate, R$2,46 em caso de Equador. Você pode apostar, por exemplo, no primeiro tempo, em algo que vai acontecer no primeiro tempo, aí as cotações mudam um pouquinho. A vitória do Qatar no primeiro tempo paga R$3,88, o empate paga R$1,96, a vitória do Equador pagando R$3,20. Aí você pode ir também no segundo tempo. Você pode, uma coisa que muita gente gosta de apostar é em escanteios. Vai ter mais escanteios, vai ter menos escanteios. E aqui, ó, corners with the match. Então, assim, acima de 5 escanteios e meio, pagando R$1,03. Abaixo de 5,5, pagando R$7,30. Que poderia ser uma aposta boa de escanteios? Que não deve ser um jogo muito bonito. Não imagina aquele jogo cheio de opções, cheio de... eu tô imaginando um 0-0, talvez uma vitória apertada do Equador. Eu tô imaginando, não estou muito animado para o jogo de abertura da Copa. Estou sendo bem sincero com vocês, tá? Então eu vou tentar pegar uma cotação no mínimo razoável. Esse over 9,5 indica que a gente só ganha a aposta se o jogo tiver pelo menos 10 escanteios. Eu acho que não vai ter muito escanteio, não. Acho que vai ser um jogo horroroso. Eu vou aqui, under abaixo de 8,5. Ou seja, a gente ganha essa aposta se tivermos 8 escanteios ou menos. Essa cotação me parece interessante. Eu não vou apostar tanto quanto eu apostei, por exemplo, com o pai do Hendrick ou com o Braga. Eu vou em R$25, tá? Vou fazer essa aposta 25, podendo voltar a R$52,75. Só lembrando, pessoal, para você apostar na Lucky Box, que é a patrocinadora oficial do programa do Nicola, e ao longo de toda a Copa do Mundo, a gente vai fazer apostas, dar dicas, eu vou trazer especialistas do mercado para que você possa apostar e fazer uma grana extra, até porque em época de Copa do Mundo, ou em qualquer época é sempre bom ganhar dinheiro. Para você participar e poder apostar também é super simples, é só você apontar o telefone celular para o QR Code que aparece na tela, ou pegar o link que está no chat, ou então o link que a gente deixa no comentário fixo. E todo mundo que se cadastrar na Lucky Box usando o código TRIPLE, TRIPLE,
vai ganhar uma série de benefícios, uma série de bônus que a Luckbox preparou exatamente para esse momento, exatamente por conta da nossa parceria. Entre os benefícios, uma aposta grátis de até R$500. Então você vai lá, se cadastra. Se você usar o código bônus TRPLE, você vai ganhar uma aposta grátis de até R$500, um bônus de até R$500 e mais 100 partidas grátis. É promoção de pai para filho, aquela coisa de uma casa de apostas que está chegando ao Brasil e quer chegar fazendo barulho, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aposta aqui que possa ser interessante. Lari, espeta lá pela última vez. Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais alguma coisa interessante aqui, ó. Resultado final. Totais. Aqui é total de gol. Se vai ter mais... Eu tô achando que é um jogo de pouco gol, cara. E assim, ó, olha que coisa bacana. Under 0,5. O que significa essa aposta aqui? Se você acha que o jogo vai ser 0-0, e eu acho que tem chance da gente ter um jogo 0-0, aquele jogo bem menos meio, que significa que não vai ter gol. 7,23. É uma baita cotação. Essa aqui eu não posso desperdiçar. Também vou de pouco, vou de R$25, tá? Para voltar R$180. Então saibam que se der 0-0 em Equador e Catar no domingo, eu vou comprar uma bela pizza de chocolate no final de semana, às custas apenas desse jogo. Está feita mais uma aposta, e é mais ou menos assim que a gente vai fazer, convidados, respostas para vocês, e brincando com as apostas na Luckbox, patrocinador oficial do canal do Nicola. Queria agradecer a toda a galera da Luckbox pela confiança na parceria. Tá bom, pessoal?